Boa noite, irmãos. Que bonito ver um auditório cheio de homem aqui. Verdade, bonito mesmo, porque é incrível como a mulherada gosta mais de se juntar, gosta mais de ir à igreja, mas eu quero declarar que isso vai acabar nessa igreja. Que os homens dessa igreja vão ser cabeça, vão ser líderes espirituais, vão ser homens honrados e cheios de hombridade. Amém? Eu quis falar sobre esse tema, hombridade, porque nós vivemos num tempo onde o papel do homem está sendo vilipendiado. Vocês já perceberam isso? Como a sociedade, e especialmente aqueles que estão dominando os meios de comunicação, como eles cada vez mais procuram colocar o homem num papel inferior, de menor valor. Então, vocês sentem isso ou não? E a gente acaba vendo o reflexo dessas coisas, às vezes, dentro da própria família. O homem está cada vez mais tendo menor importância no seu lar. Parte disso é culpa do próprio homem, parte disso é da sociedade. Porque muitas vezes o homem está abrindo mão das suas responsabilidades. E eu queria dizer para vocês que o propósito de Deus para o homem é que ele fosse na terra aquele que detivesse toda a autoridade de Deus. E Deus, quando fala ao homem, no início do livro de Gênesis, fala que ele tinha autoridade para dar nome aos animais. Ele tinha o chamado e a responsabilidade e a missão de quê? De governar, de ampliar, de cuidar do jardim. Deus dá ao homem uma missão e um trabalho antes de dar a ele uma esposa. Deus cria o homem e a partir do homem ele cria a mulher. E a gente percebe que Satanás conseguiu quebrar o propósito de Deus, o plano de Deus a partir do lar. A palavra de Deus diz assim, que não é bom que o homem esteja só. O homem tinha tudo, mas ele ainda estava incompleto. Porque ele precisava, de fato, ser completo na vida da mulher. E Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem e a mulher, ambos, à sua imagem e semelhança. Mas a história mostra que o homem caiu e essa celeuma e essa discórdia aconteceu de dentro do lar. Então, quando você olha para aquilo que está acontecendo nos nossos dias e percebe cada vez mais o homem perdendo a sua autoridade, perdendo cada vez mais a sua função, a sociedade literalmente dizendo que o homem não tem valor, as mulheres dizendo o homem não precisamos dos homens. É porque Satanás quer acabar com o homem e acabar com a família. Não estou dizendo aqui que as mulheres não tenham sido ao longo da história subjugadas, injustiçadas, porque isso também veio como consequência da queda. Mas hoje eu quero olhar para essa história, para esta queda e para as consequências da queda a partir de alguns conceitos de hombridade que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês na história da criação e da queda é que o homem foi criado primeiro. Quantos creem nisso? Lá em Gênesis 2:7 a Bíblia diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Da onde Deus formou o homem? Do pó da terra. Chamou ele de Adão, porque Adam, no hebraico, vem de Adamá. Adamá é barro. Então, Deus forma o homem do barro. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22:21, a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus criou o homem do barro.
Deus criou a mulher do homem. Por que esta ordem? Será que o homem é superior à mulher? De forma alguma. A Bíblia diz em Gênesis 1:27 que ambos foram criados à imagem de Deus. Agora, se Deus criou o homem primeiro, é porque Ele tinha um propósito com isso. E eu quero dizer isso para você. Deus, quando cria o homem, dá a ele a responsabilidade de liderar. Quem tem a primazia, isso é um conceito bíblico tão claro, que quando, por exemplo, o homem hebreu tinha um filho primogênito, este filho, ele tinha direito ao dobro da herança dos outros filhos, por uma única razão, porque a ele seria conferida a responsabilidade de cuidar de todos os outros na falta de um pai ou de uma mãe. Então, além de Deus ter dado ao homem primazia de ter nascido primeiro, deu a ele também a responsabilidade de liderar. Então não existe hombridade sem que o homem exerça o seu papel. Deixa eu lhes dizer algo. Quantos aqui são casados? Quantos não são e querem ser? O homem precisa liderar. E liderar não significa que ele vai subjugar a sua mulher. Ele tem que ser amoroso, ele tem que amar como Cristo amou a igreja. Muitas vezes ele vai ceder a ela, mas ele tem que ter a maturidade de saber que a responsabilidade de carregar o piano é dele e não da mulher. E hoje a sociedade cada vez mais promove essa disputa, de maneira que a mulher ela quer ter a sua própria carreira, e a carreira se torna importante, e muitas vezes a mulher ela assume a liderança da casa, porque ela ganha mais que o homem. E o homem, então, entrega esta liderança para a mulher, muitas vezes por questões financeiras. Deixa eu lhe dizer algo. Não tem nada de mulher mal a mulher trabalhar. E não tem nada de mais a mulher ganhar mais do que o homem. Mas isso não tira do homem a responsabilidade de ser o líder dentro da sua casa, dentro do seu lar, diante dos seus filhos. Amém ou não? Não existe hombridade se o homem não é o sacerdote. Se o homem não está ali exercendo o papel que Deus deu a ele. Aqui quando a gente fala de primazia, de ser o primeiro, de ser aquele que recebeu a missão, a gente tem que falar da questão da autoridade também. A autoridade, eu gosto muito da definição grega de autoridade, no grego é exousia. O sia significa ser, estar, fala da essência. E ex, para fora. Então a autoridade nada mais é do que a essência botada para fora. Querido, toda autoridade vem de Deus. Autoridade não é algo que eu escolho, eu quero ser autoridade. Não. Ou você recebe, ou você não recebe. Deus criou Adão e disse: é com você, meu querido. Você vai ser o líder da sua família, que nem existe ainda, mas vou criar. Você vai ser o governador desse mundo aqui. Eu quero que você cuide do jardim que eu te dei. Eu quero que você cresça, que você multiplique, e sobre você está a autoridade. Portanto, quando o homem recebe a autoridade de Deus dentro do seu lar, quer ele queira, quer ele não queira, a autoridade é dele. Não tem a ver com temperamento, não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com uma responsabilidade, uma missão que Deus deu para você. Estou vendo uns jovens aqui, eu vou pedir para os jovens ficar de pé. Os rapazes jovens, não, Colude, jovem mesmo, não de espírito. Olha quanta gente bonita, ó, tudo jovem bonito. Eu já fui bonito assim um dia. Obrigado. Quando você envelhece, você estraga. Você envelhece, você estraga, não tem jeito. Fica careca, barriguda, a coisa vai para o quiabo. Não é? Tem
uns que conseguem, né? O tal dia eu vi o Marcão domingo aqui, ele deu uma escorregada e pum! E levantou que nem um corisco. Quantos anos você tem, Marcão? Misericórdia, 63. Se eu caio ali, vai ter que ter um guindaste para me levantar. Alguns vai mais devagarzinho, né? Outros, o envelhecimento é mais rápido. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as mulheres querem casar com homens bonitos. E os homens querem casar com mulheres belas. E é natural, a gente se atrai pelo bonito, né? Ninguém se atrai pelo feio. Mas eu tenho aconselhado muita gente e muitos homens bonitos que as mulheres falam: tchau, não te quero mais. E eu percebi uma coisa, que o que mantém uma mulher apaixonada não é o cara ser bonito, não é o cara ter grana, mas é o homem cuidar da mulher e fazer ela se sentir segura nele. E eu vou te dizer uma coisa, homem assim é uma raridade hoje. Como disse o Jorge Linhares, que veio pregar aqui, ele diz assim: as mulheres precisam ser bonitas. Não, ele não falou assim, né? Ele falou: as mulheres são bonitas. Os homens, bom, os homens têm que ser só homem. E ele não está falando aqui de sexualidade, orientação sexual, está falando de atitude de homem. Você pode ver, às vezes você olha para uma mulher linda, uma mulher, e um camarada feio, mas ela é apaixonada por ele. Por quê? Porque ele cuida do seu lar, porque ele cuida da mulher, porque ele tem autoridade sobre a vida dela. Então nós vamos orar aqui para que você receba esta autoridade de novo, para que ela seja restaurada na tua história, na tua vida, porque se você é casado, esta autoridade já foi dada a você. Se você é solteiro e vai se casar um dia, saiba que esta responsabilidade será dada a você, quer você queira, quer não. Quer a sociedade discorde disso ou concorde. Amém? Então, isso não tem nada a ver com superioridade. Homens e mulheres perante Deus são iguais, mas é uma questão de responsabilidade. Então falar de hombridade significa falar também de entender a cadeia de autoridade. Vejam Jesus. Jesus é o Criador, irmãos. É o Salvador. Toda vez que ele falava, ele não dizia: as obras que eu faço, eu não faço na minha autoridade, eu faço na autoridade do Pai, porque autoridade só existe se for em cadeia. Quem não se submete a Deus, já não tem mais autoridade divina. E as consequências vêm. Então, primeiro nos submetemos a Deus, e depois podemos então ser instrumentos de autoridade na vida daqueles que a gente convive. Hoje nós vivemos num tempo em que há muitos pais que abandonam filhos. E mais de 40% dos lares brasileiros são sustentados por mães. Mães solteiras ou mães que foram abandonadas, mães cujos maridos abandonaram os filhos. Então, Satanás, ele quer destruir a sua autoridade familiar. Se você percebe que o inimigo está se levantando contra você, querendo quebrar este princípio, ore e resista, porque não vem de Deus, vem do diabo, porque foi assim desde o princípio. Ele quer quebrar esse princípio de autoridade, porque quando houve a quebra, então houve a discórdia e, como consequência, o mundo ficou num caos. Diga assim: a autoridade foi dada ao homem. Querido, quer você queira, quer você não queira. Se você não quiser liderar, então não se case. Porque Deus deu a você, homem, a autoridade sobre a tua casa. As mulheres podem ser tremendamente inteligentes, podem até ser mais competentes, ganhar mais dinheiro que você, mas isso não tira de você a autoridade.
A autoridade sobre os seus filhos é sua, não é da sua mulher. Ela é coautora, mas a autoridade primeiro é do pai. O pai é o sacerdote. Então, quando um filho se desvia, a culpa não é da mãe, a culpa é do pai. Quando um casamento acaba, a culpa não é da mãe, a culpa é do pai. Maior culpa é do pai. Porque ele é a pessoa para quem Deus deu autoridade para liderar. Amém? Segunda reflexão que eu quero fazer é que Deus deu para o homem também um padrão moral. E quando a gente fala de hombridade, a gente está falando de moral, de moralidade. E essa é a segunda observação que eu quero fazer. Deus deu ao homem um desafio moral. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Antes de Deus ter criado a mulher, Ele dá uma responsabilidade para o homem. Eva nem tinha existido ainda, e Deus já tinha dito para o homem: você tem tudo isso aqui para comer. Você pode administrar, você pode comer o que você quiser desse aqui. Mas sabe aquela árvore ali? Ali você não vai poder comer. Tem muita gente que me pergunta: mas pastor, por que Deus não quis? Porque Deus estava dando ao homem uma responsabilidade de ser moral, de ser ético, de saber a diferença entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Deus estava dizendo para o homem: você vai aprender a lidar com liberdade, com responsabilidade. Eu estou te dando um não, porque eu quero que você aprenda que você tem que aprenda a seguir ordem de mim. Se você não entender isso, você não vai ter nada. E se o mundo hoje é um mundo imoral, onde as pessoas, para conseguir o que querem, elas fazem o que for necessário, é porque o homem se eximiu da sua responsabilidade. Querido, a mulher nem existia. E Deus já falou: te dou tudo, menos aquilo. Tem gente que acha injusto isso, gente. Como injusto? O camarada passou a existir porque Deus criou. Recebeu tudo de graça e tudo maravilhoso. Ele tinha provisão de tudo. Deus não pode dizer: eu quero que você seja moral e responsável comigo? Pode ou não pode? E Ele faz assim, irmãos, e continua assim. Então eu quero dizer para vocês que se vocês querem ser homens de verdade, com hombridade, vocês têm que aprender a se relacionar com Deus, sabendo que Ele é autoridade sobre você. E não é não, e sim é sim, e faça, faça, não faça, não faça. Não adianta querer se eximir da culpa. Adão não só errou, como culpou a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi a mulher que o Senhor me deu, foi ele que foi fraco. Então, se você quer recuperar a autoridade, a sua vida, a sua hombridade perante os homens, tem que recuperar perante Deus. E com Deus, você precisa ser um ser moral. Nós somos pecadores e a gente pisa no tomate muitas vezes. Mas o que eu estou querendo dizer para você é um estilo de vida. Nós já temos de Deus o escape. Pecou, confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Eu não estou falando aqui de perfeição, estou falando aqui de entendimento. Você pode passar a vida inteira fugindo da tua responsabilidade, mas o dia que você estiver perante Deus, você não vai ter desculpa. Porque Ele já te deu o escape que é Jesus, mas Ele continua querendo fazer de você um homem com H maiúsculo. E um homem com H maiúsculo sabe a diferença entre o bem e o mal, entre liberdade e proibição, entre o certo e o errado, entre vida e morte. A responsabilidade, portanto, de manter o padrão moral
e transmitir o padrão moral para a família é do homem, não é da mulher. E o ataque nesse sentido é muito maior sobre o homem. E é por isso que muitas vezes as mulheres são mais morais do que os homens. São mais éticas, menos mentirosas. Por quê? Porque o ataque é contra ele, e a responsabilidade maior é dele. Então, querido, às vezes você está olhando para a tua vida periférica, para aquilo que está exterior, mas eu quero dizer que tudo vem desta cadeia de autoridade. Se você estiver andando em obediência a Deus, Deus vai abrir as portas, Ele vai restituir a você tudo que Ele deu a Adão, amém? Mas você precisa entender que passa pelo arrependimento, por uma mudança de atitude. Nos nossos dias, mais do que nunca, os homens perderam o senso moral. Antigamente, a palavra do homem era no fio do bigode. É ou não é verdade? Até entre os mafiosos, né? O camarada dava a palavra, pode ir embora, não precisa escrever não. Porque se não cumprir, morre. Mas as pessoas eram mais honradas. Hoje o camarada promete e não cumpre. Já promete sabendo que não vai cumprir e já faz de propósito. E não estou me referindo somente ao relacionamento de casamento, estou falando num negócio. Você vai fazer um negócio, você passa outro para trás, você promete e não cumpre, você tunga o camarada, você faz o que tiver que fazer para ganhar dinheiro e não sabe que você perde muito e abre brechas para que esse demônio entre na tua casa. Satanás, irmãos, ele dá com uma mão e rouba com as duas. Então, hombridade significa que o homem precisa recuperar o seu senso de moralidade. E saiba de uma coisa, diga assim: toda atitude imoral tem consequências. Toda atitude imoral tem consequências. Quando você trai a tua mulher, ela pode não saber, mas tem consequências. Quando você rouba no teu emprego, tem consequências. Você pode até ganhar um pouco mais de dinheiro, mas perde a autoridade. Você está abrindo brecha para que demônios, espíritos antiquíssimos, poderosos, destruam a tua vida. Então, quando a gente fala de hombridade aqui, em nome de Jesus eu quero declarar que você vai passar por um processo de transformação. E esse é o objetivo desta rede de homens, para que você recupere a autoridade que Deus te deu. E só Ele pode recuperar se você se arrepender de um estilo de vida onde você abre mão dessa autoridade. Deus quer levantar homens que tenham hombridade. Deus quer levantar homens que cumpram o seu compromisso. Deus quer levantar homens que defendam a moral na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na cidade. Amém? Igrejas que não têm homens na liderança são igrejas fracas. Eu não tenho absolutamente nada contra mulheres exercendo o ministério. Muito pelo contrário. Eu amo colocar as mulheres no ministério. Mas uma igreja em que as mulheres estão à frente e os homens estão sentados é uma igreja que não cresce, que não rompe. E eu quero declarar que a prosperidade de Deus na tua vida passa pela sua submissão a Ele e pelo reconhecimento da comissão que Ele te deu para ser neste mundo o portador da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus está querendo que você recupere isso. A terceira reflexão que eu faço na história do Gênesis é que quando o homem cai, quem comeu primeiro a maçã, irmãos? Não é a maçã, né? A gente sabe, mas eu vou usar a maçã aqui para usar a figura. Quem comeu primeiro a fruta? Eu fico pensando, que fruta é essa, né? Alguém vai dizer, não, é manga, é mais gostoso. Mas o fato é que ninguém sabia qual era o gosto. Comeram e se ralaram. Talvez seja até muito amarga, né? Falou, por causa disso aqui. Quem comeu primeiro, irmãos? A mulher. Mas quem que Deus chamou para conversar?
o homem. Gênesis 3, de 9 a 11 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Antes de Deus aparecer, ele só ouviu a voz e já vazou. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Essa conversa Deus não teve com a mulher, irmãos. Ele teve com o homem. Porque Deus assim, para quem Ele dá, Ele cobra. Para quem Ele dá responsabilidade, Ele cobra a atitude. E deixa eu fazer uma pergunta para você. E se o homem não comesse da árvore, do fruto, o que aconteceria? O que aconteceria? Nada. Não tinha havido queda. Você já ouviu a Bíblia dizendo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passaram para todos os homens, porque todos pecaram? Eu já pensei nisso. Alguma coisa podia ter acontecido, Deus dar uma chamada nela. O máximo que podia acontecer era tomar ter um prejuízo para si mesma. Mas quando o homem comeu, o prejuízo não foi só para ele, foi para a família dele e foi para o resto da humanidade. Porque todos nós somos descendentes de Adão. Quando Deus dá autoridade para um homem, é dele que vai cobrar. Não vai cobrar do filho, não vai cobrar do outro, da mulher, vai cobrar do homem. Então, eu volto a dizer, quando um filho se desvia, é porque o pai não deu atenção para ele. Quando o casamento acaba, é porque o homem falhou primeiro na sua responsabilidade de sacerdote. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, porque às vezes na sociedade que a gente está vivendo, Satanás até quer arrancar do homem essa responsabilidade, para humilhá-lo mais. Mas se você for um camarada desempregado, mas for um sacerdote da tua casa, Deus vai dizer: palmas para você, eu vou abrir uma porta e eu vou honrar a tua atitude. Por isso, é com Ele que você tem que tratar. É com Ele que você tem que restaurar este relacionamento onde a cadeia de autoridade vai perpassar. Vem de Deus, perpassa por você e segue adiante. Então, a mulher acabou sendo responsabilizada pelo seu ato, né? Morreu também, mas a consequência do homem foi para todos. A quarta reflexão que eu quero fazer aqui é que quando um homem pai abdica, né, da sua responsabilidade, coisas acontecem. Eu vou ler um texto aqui de um homem muito famoso nos Estados Unidos que trata a respeito de famílias, né? Chama James Dobson. Ele diz assim: um cristão é obrigado a liderar a sua família com o melhor das suas habilidades. Se a sua família comprou muitos itens no crédito, a bancarrota financeira é dele. Se uma família nunca lê a Bíblia ou raramente vai à igreja aos domingos, Deus coloca sobre ele essa responsabilidade. Se os filhos são desobedientes e desrespeitosos, a primeira responsabilidade é do pai, não da esposa. Em minha visão, diz Dobson, a maior necessidade da América, né, porque ele é americano, mas eu digo que é do Brasil também, é de maridos que conduzam suas famílias, ao invés de gastar todos os esforços físicos e emocionais para ganhar dinheiro. Porque a sociedade diz para o homem que a única coisa que ele tem responsabilidade é ganhar dinheiro. Mentira. Dinheiro vem e dinheiro vai. Os teus filhos são para sempre. A sua maior responsabilidade é cuidar da sua família. E se você entende isso, Deus vai prover. Vai abrir portas para você. E se você olha para uma família onde o pai é trabalhador, onde o pai ele é amoroso com seus filhos, ele fica careca. Olha o Henrique aqui, ó. Fica de pé, Henrique, vem cá. Nós dois aqui, ó. O Henrique já foi bonitão também, né?
Isso aqui porque ele gosta de churrasco, viu, irmãos? Henrique tem uma família bonita. A gente percebe que é uma família coesa. O relacionamento dele com a Cláudia, com o Guilherme, com o Gu, com o Gustavo, é lindo. A sua família é uma família funcional. Eu acho que a sua família é uma família como Deus planejou. Parabéns, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu trouxe ele aqui porque ele está gordinho, não tanto gordo quanto eu, né? Não tão barrigudo quanto eu. Mas pergunta para a Cláudia se ela quer um outro cara. Ela não quer. Porque ele é o marido que cuida dela. Então a gente percebe os filhos dentro da harmonia, queridos. Quando o homem deixa de ter o seu papel, a família fica desorganizada. Essa é uma responsabilidade sua. Talvez você deseje muito, mas tem uma mulher difícil. Porque tem mulher mais carne de pescoço que outra, assim como tem homem mais banana que outros. Mas experimenta orar a Deus e pedir: Senhor, restaura a minha autoridade e transforma o meu relacionamento. Deus vai fazer, meu querido. Deus é capaz de converter a tua mulher. A vontade de Deus para um lar é que um homem seja honrado pela sua casa. Seja honrado pela sua esposa, pelos filhos. Por quê? Porque ele é a autoridade, quer ele queira ou não quer. Quantos aqui querem ter essa autoridade de Deus na sua vida? Orem por isso e nós vamos orar por você para que você tenha isso. Se você se acertar com Deus, essa autoridade de Deus vai entrar na tua vida e vai sair de você. E as pessoas vão reconhecer. Não que não haja luta. Houve luta. Satanás tentou Eva. Por quê? Porque ela queria fazer. Satanás queria fazer de Eva a porta-voz. E ela não era a porta-voz de Deus, mas ele queria que fosse qualquer um menos aquele a quem Deus deu autoridade. Obviamente naquele tempo só tinha dois. Então Eva foi o ataque. O padrão antes da queda, irmãos, é de um homem forte, de uma personalidade forte, mas doce, sensível para com os outros, cuidador, e de uma mulher alegre, inteligente, brilhante, amorosa, respeitosa. E quando acontece isso dentro de um lar, os filhos crescem seguros. Quando acontece isso dentro de uma empresa, a empresa prospera. Queridos, eu estou dizendo para vocês que isto é espiritual. Quando a cadeia de autoridade não é quebrada, Deus opera tudo aquilo que Ele queria operar na vida de Adão, Ele opera na vida de um homem e de sua família. Amém? Então vocês jovens que ainda não se casaram, não olhem somente para uma beleza de uma mulher. Busquem uma mulher que ame a Deus, que tenha entendimento da palavra, porque hoje está cada vez mais difícil. As pessoas se casam e querem viver completamente independentes, e muitas vezes acabam um competindo com o outro. O padrão de Deus antes da queda, aquilo que Deus planejou, era algo perfeito. Mas o ataque de Satanás veio para a mulher. Vamos lá, Gênesis 3, de 1 a 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Quer dizer, ali ela já foi tentada, ela já aumentou a história, porque Deus nunca falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Mas Satanás foi até ela. Eu quero que você entenda algo. Satanás odeia a autoridade.
O primeiro pecado foi o pecado da rebelião. Ele se rebelou contra Deus, portanto, qualquer rebelião vem do inferno. Eu sempre digo, nossa igreja é uma igreja que Deus abençoou muito. Nós nunca tivemos uma divisão grande. Algumas pessoas saem, mas nunca prosperou. Por quê? Porque quando eu comecei essa igreja, irmãos, eu tive que enfrentar uma grande tentação. Nós nascemos de uma congregação da igreja de Perdizes. E o pastor Silas, além de ser meu professor, era o meu pastor. E nós começamos o trabalho com jovens, e o trabalho foi crescendo, e foi crescendo. Ele passou por um problema de saúde, teve dificuldades até para falar. E naquele momento a igreja começou a ter uma insatisfação, queria um avivamento. E eu me lembro que eu era avivado, já falava em línguas e tudo. Os jovens queriam que eu orasse por eles para eles receberem o batismo no Espírito Santo. E um dia eu procurei o pastor Silas e falei: pastor, o senhor sabe que eu creio nos dons, eu tenho uma visão pentecostal, e os jovens estão começando a falar em línguas. O que eu faço? Posso orar por eles? Ele falou: não. Você sabe que nós temos uma outra linha. O dia que você tiver a sua igreja, nós vamos te enviar. Você pode levar adiante essa fé, não tem problema com isso não, mas aqui eu não quero que você faça. Eu chamei o jovem e falei: ó, acabou. Acabou esse negócio de oração em línguas, nós vamos orar e vamos adorar, vamos ter os momentos de adoração, mas ninguém aqui vai orar em línguas. E assim foi. A igreja foi fundada, nos enviaram para Barra Funda, começamos, estou vendo o Petier ali, parabéns, viu, pelo aniversário, está comigo lá desde o início. Zé Luiz também lá na padaria, tem alguns aqui, quantos aqui estavam na padaria? Fica de pé. O Paulinho está antes da padaria, o Paulinho era dos jovens lá. O Hércio, o Zé Luiz e o Neto. É um grupinho pequeno, porque a gente começou com poucos mesmo, né? E até que a igreja foi organizada. Uns 2 anos que a gente já tinha a igreja organizada, estava crescendo, já estávamos ali na Boracéia, ali o Daniel já tinha chegado. Me procurou alguém da igreja de Perdizes e disse assim: olha, o pastor Silas foi mandado embora. Eu quero te convidar para ser o pastor da igreja. Traz o teu povo. Você é filho da casa. Irmãos, a oferta era sair de um lugar que parecia uma tapera para uma igreja, um templo que cabia 1000 pessoas no quarteirão da Escola Teológica Batista, do Colégio Batista, para ser o pastor da igreja. Eu disse para ele: nem se for a última igreja do mundo, eu vou pastorear essa igreja. Porque o que vocês fizeram com o pastor Silas, eu jamais vou desonrá-lo. Queridos, Deus sempre me guardou de todos os levantes, porque eu entendi o que é obedecer à autoridade. Quando eu falo para vocês sobre honra, eu não estou falando em meu benefício não, porque eu me sinto muito honrado nessa igreja. Eu estou falando para que você entenda o princípio de honra na tua vida, na tua casa, porque é assim que Deus trata com as pessoas. O homem vai ser tratado por Deus da maneira como ele lida com a questão de autoridade, porque tudo vai acontecer através dessa cadeia de autoridade. Então, eu fui um filho muito rebelde, mas o dia que eu me converti, voltei para casa, eu pedi perdão para o meu pai, eu vivi 19 anos como um filho rebelde. E Deus me deu mais 19 anos sendo um filho que honrava o meu pai em tudo. Meu pai, no leito de morte, disse: filho, você me honrou. Você honrou o meu nome. O seu nome vale mais do que qualquer coisa que você conquistar nesse mundo.
Eu quero dizer para você, no teu trabalho, na tua casa, em qualquer lugar que você estiver, honre o teu nome, honre a tua palavra, que a tua palavra vale mais do que um contrato, que você, mesmo quando não possa cumprir naquele momento, que você possa dizer para a pessoa para quem você está devendo: eu não posso te pagar agora, mas você pode ficar tranquilo, porque um dia eu vou te pagar, porque eu tenho um nome para zelar. Amém, gente? Este é o princípio para recuperar a hombridade. Satanás sempre vai usar alguém, naquele caso foi mulher, mas não é sempre mulher não. Às vezes é um liderado que quer assumir o lugar e trai, e sai, e tenta dividir. Não prospera. Você está entendendo? Não prospera. A tua vida só vai prosperar se você andar na cadeia da bênção e da autoridade. Então honre a Deus, seja obediente a Deus, honre as autoridades, todas elas. Isso é uma coisa que eu tenho tanta convicção, irmãos, que na Copa do Mundo, quando mandaram a Dilma para aquele lugar, uma nação inteira vendo aquela coisa horrorosa, eu virei para Lilian, falei: Lilian, o final dessa Copa vai ser uma vergonha. Pergunte para ela. Portanto, não vem culpar o Filipão, não. O Filipão não tem culpa desse 7-1, não. O Filipão, quem tem culpa do 7-1 foi o povo brasileiro desonrado. Desonrando a presidente da República. Sobre ela estava a autoridade da nação brasileira. Nós temos a opção no voto de colocar ou tirar. Agora o indivíduo chegou lá, ele está investido de autoridade, você tem que honrar. Amém, igreja? Então, maridos que são subjugados, ignorados, que não são ouvidos, que são ridicularizados, precisam orar a Deus e perguntar: Senhor, o que eu posso fazer para recuperar a minha honra? Tudo começa com arrependimento. E querido, graças a Deus, porque não tem nada que você tenha feito que Deus não possa reverter. Mas começa com arrependimento. Começa com arrependimento. Eu queria dizer também que Deus, quando Ele lida com a questão, Ele vai direto no foco do problema. Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e não a minha, e comeste da árvore que eu te ordenava, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Deus falou: a culpa não é dela, a culpa é tua, porque você ouviu a ela e não a mim. E Deus está dizendo para você: ouça a Ele, obedeça a sua palavra, firme-se na palavra de Deus, que Deus vai honrar a tua vida. As pessoas gostam de colocar a culpa e colocar nos outros. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, não foi a mulher que o Senhor me deu. Foi você que não me ouviu. Você preferiu atender a voz dela do que a minha. Você quebrou o padrão moral. Agora vai arcar com as consequências. E todo mundo que está debaixo da sua autoridade vai arcar com as consequências. As consequências de Eva são somente dela. Mas as consequências da tua atitude é para todo mundo. E eu termino essa palavra perguntando: o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, arrepender-se da omissão. Não se omita. Eu não estou dizendo aqui para você que tem talvez uma mulher rebelde, dessas que gosta de mandar, né? Porque tem mulher brava, não é? Que já casa com um camarada que é tranquilo. Eu não estou dizendo para você chegar lá e falar: agora aqui quem manda é eu. Se a mulher for forte, ela fala: então vem aqui, meu filho, vou te dar um mata-leão aí que você vai ver o que é bom para tu.
Por isso que eu nunca namorei mulher maior que eu. Porque eu posso apanhar de homem, mas de mulher não. Estou brincando. Eu não estou dizendo para você chegar e brigar. Eu estou dizendo que a autoridade tem essência, tem poder. A autoridade não é só uma convenção social que alguém diz, não, a autoridade é dele, agora você tem que respeitar. Não, a autoridade é a própria essência de Deus, que ele passou para Adão. Quando Jesus veio na terra e ele fazia tudo aquilo, é porque ele tinha a autoridade que Adão teria. Aliás, ele teve, mas nunca pôde exercer o chamado e a missão de Deus. O que eu quero te dizer é que se você se arrepender da omissão, de fugir do seu papel, de ser uma pessoa imoral, que dá a palavra e não cumpre, que fica dando tombo nos outros, você pode ter dinheiro, mas jamais vai ter o respeito da tua casa, da tua família, dos teus amigos. Por quê? Porque o respeito vem quando uma pessoa analisa a autoridade sobre ela. Amém, gente? O que Deus está te dizendo hoje é que se você se arrepender e disser, Senhor, me ensina, Ele vai fluir com autoridade através da tua vida. A sua mulher vai olhar e vai falar, o que está acontecendo com meu marido? Ela vai te admirar mais, ela vai te honrar mais, ela vai te ouvir mais, os seus filhos vão ouvir mais. Começa com uma decisão. Autoridade não tem nada a ver com temperamento. Você pode ser a pessoa mais mansa da terra. Aliás, mansidão não é defeito, é qualidade. Você pode ser a pessoa mais mansa da terra. Você pode ser aquele tipo de cara que não gosta de brigar de jeito nenhum. Fala baixo, que não ganha no grito, mas a sua vida vai ter autoridade. A primeira coisa, portanto, é arrepender-se da omissão. Segundo, orar a Deus para que Ele reverta essa situação. E Deus é um Deus de graça. Em Jesus todas as coisas foram restituídas. Antes dele subir, ele disse assim, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide em meu nome, na minha autoridade, vocês vão fazer tudo que Deus planejou para Adão. Eu estou dando essa autoridade de volta para vocês. Amém. Portanto, querido, você quer ter autoridade? Quer ter hombridade? Tenha relacionamento com Jesus. Seja discípulo dele. Obedeça a ele. Viva para a glória dele. Que você vai ver se ele não vai restaurar a autoridade na sua casa, no seu trabalho, no emprego, onde você estiver. Não importa o que o diabo tenha te roubado. Deus pode restituir. Terceiro lugar. Então, primeiro, diga assim, reconheça. Segundo, diga, ore. Ore até acontecer, meu irmão. Tem que acontecer uma mudança primeiro em você e vai acontecer na tua casa também, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver. A terceira coisa que eu quero te dizer é discipline-se. Não é fácil mudar um hábito. Eu me lembro que quando eu me converti, meu irmão, cada 5 palavras que eu falava, 10 eram palavrões. Maliciosos. Eu me converti, ninguém teve que mandar eu parar de falar palavrão. O Espírito Santo falou, isso não tem nada a ver com você. E eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, irmãos, eu ouvia os homens falando palavrão, doía o meu ouvido. Um hábito só muda se você se disciplinar. Discipline-se. Ore a Deus, fala, Deus, eu quero ser admirado pela minha mulher. Sabe uma coisa que mais mata o amor de uma mulher? A perda da admiração.
O amor de uma mulher para um homem está diretamente ligado à admiração. Se a tua mulher não te admira mais, o amor já foi embora. Está me entendendo ou não? Tua mulher tem que olhar para você e tem que dizer: esse é o melhor homem do mundo. Irmãos, eu reconheço que eu tomo uma pipa. Eu brinco com a Lília e falo: olha, como é que chama esse jovem bonitão ali, ó? É você mesmo. Bruno, você que está aparecendo lá numa propaganda direto na UOL ou não? Não, é você que está cabeludão, né, Dilma? É você, né? Outro dia eu chamei a Lília e falei: olha ali o filho da Luísa Tomé. Você não é o filho dela? Olha aqui, ó, que menino bonitão, tá aí, ó. Quero te dizer, essa beleza vai acabar. Não me entenda mal. Mas eu estou falando isso do Bruno porque eu sei que o Bruno hoje é um jovem que está na faculdade, é modelo, a mulherada deve cair matando nele, né? Mas ele, pelo que eu tenho ouvido falar, tem desejado servir a Deus e dar testemunho a isso. Então eu quero te dizer que o dia que você encontrar uma mulher, ela vai te amar não pela tua aparência, ela vai te amar cada vez mais por quem você é. Você recebe isso, meu jovem? Todos os jovens aí, ó, que estão buscando a Deus, sejam pessoas bonitas por dentro, honrados, tementes a Deus, porque o que sustenta o amor de uma mulher é a admiração, e o que faz uma mulher deixar de amar um homem é a perda da admiração. Portanto, isso é uma luta de uma vida inteira. Seja disciplinado. Errou, peça perdão. Tem gente que faz besteira, mas é incapaz de se redimir diante da pessoa. Eu sempre digo: olha, se eu errei com uma pessoa publicamente, eu tenho coragem de pedir perdão publicamente. Outro dia eu fui chamar o pessoal do louvor, falei aqui, aquele dia eu devia estar atacado, né? Que eu falei que eles cantaram que estava medonho. Ficou um monte de gente ferido. Eu falei: puxa Deus, eu acho que eu passei dos limites. Estou pedindo perdão já pedi pessoal, já estou pedindo para um monte de gente. Pisei no tomate. Você teve coragem para errar publicamente, agora vai pedir perdão no secreto? Seja humilde para reconhecer a área que você tem que melhorar. Não tem ninguém perfeito. Perante Deus, se você chegar para Deus se justificando, você está ralado. Mas se você chegar diante de Deus confessando o seu pecado, Ele vai dizer: está perdoado, meu filho. Temos que nos disciplinar a ser pessoas cada vez mais honradas, homens de Deus. Infelizmente a igreja de Jesus hoje tem tanto pilantra, que agora, quando se fala em crente, se fala de gente que não nos representa, que não representa você nem a mim. Mas se nós formos obedientes a Deus e lutarmos e nos disciplinarmos para mudar o nosso comportamento, nós vamos ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Seja sensível à vontade de Deus, as pessoas com quem você se relacione, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Tome a iniciativa. A mudança começa em você. Quando um homem decide que ele vai fazer a vontade de Deus, Satanás fica impedido de agir. Quantos aqui querem ter uma vida de hombridade? É possível. Ainda que o mundo diga para você que se você agir da maneira como tem que agir, você nunca vai conseguir vencer na vida.
Eu estou te dizendo que você vai conseguir, porque o Deus que te deu essa ordem é aquele que vai à sua frente e vai na sua retaguarda. Amém? Então eu quero orar agora por você. Eu quero pedir para que todos os homens fiquem de pé, porque essa não é uma palavra. Levante a mão para o céu. Senhor meu Deus, estou muito feliz, Senhor, de ver tantos homens aqui. E como autoridade que o Senhor colocou nessa igreja, Senhor, eu quero declarar que o Senhor vai levantar esses homens, Senhor, onde eles estiverem, na sua casa, na sua família. Senhor, eles hoje estão aqui, humildemente reconhecendo o Senhor aqui. E eu me incluo juntamente com eles. Nós precisamos, ó Deus, crescer, melhorar, crescer em hombridade, crescer, ó Deus, em autoridade. Nós nos arrependemos, Senhor, mas cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, e te dizemos, Senhor, em nome de Jesus, diga, Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posição. Opera na minha vida, Senhor. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu me omiti, porque abri mão, Senhor, da responsabilidade que é minha, Pai. Mas hoje, Pai, eu entendo que esta autoridade está sobre Jesus e para todos a quem Ele constituiu. Eu sou seu discípulo, por isso eu recebo essa autoridade, Senhor. Ajuda-me, fala comigo quando eu agir errado. Ajuda-me a ser mais moral, mais ético, mais verdadeiro, mais cumpridor dos meus compromissos, para que, Senhor Deus, na minha família, onde eu estiver, a autoridade do Senhor se manifeste. Eu te recebo, Senhor. O Senhor é o meu Senhor e eu sou teu filho. Ordena, Senhor, e eu obedecerei. Restaura na minha vida a autoridade, a hombridade, a ética, a fidelidade, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. De tudo que eu falei, eu queria que você saísse daqui e se lembrasse de uma coisa: a autoridade não é uma convenção. A autoridade é uma essência espiritual. Se você nasceu homem, Deus te constituiu para exercer autoridade onde você estiver. E ter autoridade não é chegar lá em casa agora começar a falar para a mulher: vai ter que calar a boca. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Entenda isso. Eu sempre gosto de usar essa figura, porque eu aqui dentro, eu sou amado por vocês, eu sou respeitado por vocês. Mas quando eu estou fora daqui, quando as pessoas não me conhecem, se eu cruzar na rua com um jovem que me fecha e por alguma razão eu reclamo, ele vai me mandar para os quintos infernos. Porque ele não me reconhece, ele não sabe quem sou eu. Autoridade é uma essência de Deus na tua vida, onde você foi plantado. Você conquista isso ao longo da sua vida. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha nada desses conhecimentos. Mas eu tinha consciência de que eu tinha sido um filho péssimo. E eu me lembro que eu disse para Deus: Deus, dos 5 filhos que meus pais tiveram, eu fui o pior. Mas a partir de agora eu quero ser o melhor. E eu cuidei dos meus pais. Eu era aquele que estava junto deles quando eles precisavam de alguma coisa. Nunca. Minha mãe era uma mulher fumante, crente. Uma crente, muito crente.
mas fumava. Nunca conseguiu deixar de fumar. E eu era o pastor dela. Ela nunca ouviu uma acusação da minha parte. Ela dizia: filho, será que eu vou para o céu fumando? Eu falei: mãe, se a senhora não for para o céu, metade das pessoas que eu conheço não vão. Eu sou seu pastor, estou te dizendo, a senhora é uma ótima cristã. Eu oro para que Jesus lhe liberte um dia, mas não se preocupe com isso. Jesus já levou todos os nossos pecados. Meu pai, quando vinha à igreja, às vezes ele ia trazer o dízimo, ele vinha pisando forte, com a cabeça erguida. Por quê? Porque eu entendi que até ele morrer, ele ia ser meu superior. Por isso Deus me honrou, irmãos. Eu tenho uma filha só, que me respeita e me honra. Eu te desafio a botar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Restaure o seu relacionamento com Deus. Chore pelos seus pecados, que você vê o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Esse grupo aqui é um grupo que tem esse objetivo e essa finalidade. Trazer para você de volta a autoridade. Eu quero ver esses homens aqui sendo líderes espirituais nessa igreja. Querido, quando eu chamar alguém para orar, normalmente a mulherada pula aqui em cima. Eu quero ver os homens pulando aqui em cima, para dizer: eu quero orar, eu quero ministrar, eu quero que da minha vida seja liberado esta unção de autoridade. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda o Senhor. E nós vamos ouvir os testemunhos dos jovens, dos mais velhos, daqueles que tinham muitas vezes uma situação de desonra e que Deus reverteu. Porque é isso que Deus quer fazer com você, varão de Deus.